Foi. Bom dia! Bom dia! Espero que tudo vai ser gravado de maneira normal. E vamos começar, porque a nossa última aulinha foi a aulinha demais, no sentido de cortar assim muito rapidamente. E quero ver pelo menos umas coisinhas antes de voltar para os reais. Se a gente conseguir ver tudo o que precisamos ver nesse momento de ir, a gente vai parar a aula, fazer um break de 2 minutos só e voltar para falar de reais, ok? Vamos lá. A coisa legal que a gente descobriu, espero, na aula passada foi sobre polimorfismo e algo que nos permite falar que, na verdade, eu quero definir o list. E o list não é apenas um type, certo? Mas é um get. Ok? Um type. E isso significa que quando você escrever na list de alfa, supondo que o alfa é um tipo, o list de alfa vai ser um type, e a gente assim vai conseguir uma infinidade de tipos novos. Quais são? Porque até agora, na verdade, os tipos que eu tinha eram finitos. A qualidade dos tipos que eu tinha eram finitos. Os tipos não eram todos finitos no sentido de uma quantidade finita de habitantes. Qual eram os tipos que eu já tenho que tem infinidade de habitantes? Qual mais? O list not. Os dois têm uma infinidade de habitantes, certo? Mas eu tinha uns 5 ou 6 tipos, certo? Evidente se alguém gostou do weekday ou não. Mas a partir disso eu tenho uma infinidade de tipos agora também. Porque para qualquer tipo eu posso aplicar um type constructor para construir um novo tipo. Essa coisa é verdade sobre C também. Já que vocês todos acho que encontraram C, a C também tem uma infinidade de tipos, graças a um único construtor de tipos que ela tem. Qual é? Não? 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 É o ponteiro. O ponteiro tem esse tipo, de type para type. Se você aplica a própria palavra ponteiro em qualquer type, no int, você tem um novo type chamado ponteiros para int. Agora você pode repetir isso, já que isso é um type, você pode ter ponteiro para o tipo chamado ponteiro para int e tudo mais. A gente vai ter bem mais coisinhas assim legais, type constructs e tudo mais, mas como a gente definiu no final das contas a lista, a gente tem um nil, que é que tipo de coisa? Vou apagar essa coisa para parar o list de alfa. Então, se botar o alfa aqui, eu espero que entendamos o que está acontecendo. Esse alfa está quantificado aqui, para qualquer tipo alfa, essa coisa vai ser um tipo. E o construtor min vai ser que tipo de coisa? Ok. E vou ter também um cons que vai de? Alfa para list de alfa. Ok. Bem. E a gente instanciou isso um pouco assim com lista de Boolean, lista de naturais e tudo mais. E o desafio que a gente terminou a aula sendo meio expulsados, na verdade eu estava ocupando um pouco do meu colega, era um desafio em que queremos algo parecido com essa coisa aqui. Ok? Uma lista que nos permite ter essas coisas. E a primeira coisa que quero deixar claríssimo, já que a última aula foi meio na pressa, na verdade, de jeito nenhum queremos isso mesmo. Isso é terrível. Então, se a gente acabar tendo coisas como essas, a gente vai desistir da vida dessa coisa, vamos trabalhar só com Python. Okay? A ideia é conseguir toda a informação que essa tem de uma maneira que nos permite raciocinar de uma maneira elegante, certa e tudo mais. Então, não quer, isso seria uma lista de quê? Lista de bugado. Ponteiros. Sim? Não poderia ser uma lista de ponteiros. Ponteiros para que tipo de coisa? Cuidado, porque o ponteiro não é um tipo, certo? E a gente não tem nem ponteiro aqui, certo? Nem vamos ter aqui. Para quem trabalha assim, isso é lista só, certo? É uma lista mal tipada, uma lista heterogênea, podemos dizer. Alguém deu, tem 2 brigas na verdade, foi Carlos e foi Pablo. Cadê o Pablo? Pablo, certo. Que deram praticamente a mesma resposta. O Pablo escreveu no Zoom, não sei se alguém viu, mas falou: peraí, posso fazer uma gambiarrinha aqui? Já que consigo criar meus próprios tipos, o que Pablo escreveu foi uma coisa tipo data. Attribute. Sim. Mas vou dar aqui um orgulho. Ok? E agora ele precisa falar, esse é um tipo, não
type, é um tipo mesmo. Nós vamos falar quais são os construtores aqui. E quais são os dois construtores que tenho? Ele usou, para os dois construtores, ele usou o M e o B. Vamos permitir os mesmos por enquanto. Qual é o tipo desse construtor? Not para? Not or bool. Not or bool. E qual é o tipo de B? Isso significa que se você dar um booleano para o construtor B, o B aplicado nisso já vai virar algo do tipo not or bool. E o not já vai virar um not or bool, ok? Tudo ok para todos? Ok. E como podemos consertar essa bagunça aqui então? Essa vai ser qual lista? Como? Ok. Qual o tipo dessa lista? List de? Muito bem. Faz sentido o que aconteceu aqui? Agora, se eu perguntar quais são, que tipo de coisa é essa, seria errado falar bool. Que tipo de coisa é essa? Natural bool, certo? Só que ele já possui na sua cabeça, literalmente, certo? O construtor que mostra qual tipo que ele está, qual tipo de informação que ele está carregando. Faz sentido isso? Ok. E quais seriam, vamos ver se a gente está entendendo o que está acontecendo. Essa coisa é indutiva? Não. Exceto se a gente considerar que tudo é indutiva, trivialmente indutiva. Não tem nenhum construtor deles precisa um argumento do mesmo tipo que ele está construindo, certo? Então, se eu quero traduzir a indução, o princípio da indução para esse tipinho, eu não vou ganhar nada essencial, praticamente para demonstrar que todo o natural bool tem algo. Separar em casos, não vou ter algo mais. Ok. Quais são os destruidores que tem aqui? Como? DM. Estou falando a palavra destrutor? Ok. Ok, vou chamar isso tunat. E outro seria tubul. E quais seriam os tipos delas? Ok, qual seria o problema com elas? Como? Eu acho que são parciais, não? Sim, são parciais e isso é bem comum quando eu tenho mais que um construtor aqui. A ideia é que se eu aplicar um destruidor de um construtor, ele não vai conseguir ser aplicado em coisas construídas pelo outro construtor. A mesma coisa aconteceu nas listas, onde quais são os destruidores que tinha lá? Head e tail. Certo? Aí o head e o tail, os dois correspondem no mesmo construtor chamado cons. E então, se eu aplicar qualquer uma das duas, se é uma coisa que foi construída por outro cara, eu não sei como destruir esse cara, não. É só como destruir as listas consadas para retornar a cabeça e o rabo, certo? Ok. Estamos ainda, e uma das coisas que eu quero fazer hoje é ver como podemos, de uma maneira legal, trabalhar com essas funções que são parciais, possivelmente vão explodir no mundinho ou cair no loop infinito. E aqui também a ideia é que se eu aplicar o tunat nessa coisa aqui, ela não vai retornar nada. Ou ela vai falar ou vai falar o que ela está esperando, eu não vou encontrar um nat para retornar aqui. Faz sentido? Ok. Ok, então por enquanto essa coisa sobre essa ideia e com as ferramentas que a gente tem visto até agora, essa é uma resposta razoável. Resolve o problema de conseguir representar isso de uma maneira boa. O problema é que vamos dizer que eu quero uma lista onde os membros não vão ser ou nat ou bool, vão ser, sei lá, ou nat ou int. Ok? Vou precisar fazer o que é? Vou precisar criar um novo tipo nat ou int e tudo mais. Espero que a gente já está começando a entender que essa não vai ser uma resposta bem aceitável e legal. E vamos ver como podemos resolver isso de uma maneira mais geral, aproveitando um pouco a coisa do polimorfismo. Eu espero que vamos conseguir fazer isso hoje ainda deixando para um espacinho para os reais, mas talvez estou viajando. Vamos ver. Então, uma pergunta. Aqui eu defini uma função id para ser
A definição dela, quero que ela seja assim: a ideia de qualquer x vai ser igual, alguém pode adivinhar? X. A ideia é que a função de identidade, aplicada em qualquer coisa, deixa ele em paz. E é uma pergunta para quem sabe, eu espero que todos vocês aqui sabem o que significa identidade, de uma maneira algébrica. Identidade nunca é uma palavra solta assim. Identidade de quê? É uma identidade que sempre tem envolvida uma certa operação. E aqui é uma pergunta boa, por que ela é chamada de identidade? Qual seria a operação que ela é uma identidade? Mas enfim, vou deixar vocês pensar isso. E eu estou definindo essa coisa aqui, agora esqueci de escrever o tipo. E gostaria de saber qual seria um tipo legal que eu poderia escrever aqui. Alfa para alfa. E eu espero que onde chegamos até agora, naturalmente, a melhor tipagem que eu posso dar para isso seria alfa para alfa. Eu poderia falar de NAT para NAT. Assim eu teria definido perfeitamente uma definição chamada identidade do tipo NAT, só que não poderia usar a mesma minha função para bool. Dessa maneira, praticamente, eu não defini uma função. Não faz sentido pensar que a identidade é uma função de alfa para alfa. Isso significaria que o alfa é um certo tipo específico. Assim, eu defini uma família de funções, uma para cada alfazinho. Certo? Podem pensar, então, que essa coisa foi como se eu definiu uma famíliazinha assim, onde o alfa é está rodando para qualquer type, eu defini uma IDzinha. Nesse sentido, eu tenho a ideia NAT, eu tenho a ideia bool, e a ideia é que se eu tentar aplicar a ideia sem escrever nada no argumento, eu vou olhar qual tipo de argumento para entender qual dessas feeds aqui vai ser onde que vou aplicar. Faz sentido? Espera? Faz, ok. Vamos lá. Então, vocês concordam que essa seria uma tipagem muito mais legal para a identidade? É mais um exemplo de polimorfismo nos tipos. Então, assim a gente definiu uma infinidade de funções. Agora, uma das funções que vocês têm trabalhado, que caíram na prova também, tinha uma que era chamada take evens. Alguém poderia falar para mim qual foi a take evens? Tem a ideia que vai ser qual o tipo dela? Ela vai receber uma list de NAT. Eu vou escrever list de NAT agora com um espacinho, porque eu consigo fazer melhor. E vai retornar o que é? List de NAT, ok. E também a gente definiu a sum, ou seja, a product foi lá, mas não importa qual foi o tipo dela? NAT. Ok. Agora a pergunta é, ok, vamos lá, qual foi a definição da take evens? Alguém? Take evens de lista vazia para lista vazia. Take evens de uma lista com X, uma lista avançada. If. Então, se eu quero pegar todos os evens numa lista que começa com X, eu preciso olhar no X. E eu já tenho como olhar no X, porque a gente já definiu uma funçãozinha aqui que olha no X, certo? Then, vou escrever assim. Ok? X nos take evens de X. Vou pegar então o X, eu vou começar no take evens do resto que tem aqui. Ok? Else take evens de X. Vou jogar fora o X, eu vou pegar apenas o take evens de X. Ok? Espero que isso faz sentido. Vamos ver a sum também, rapidinho. Como foi? Lista vazia, 0. Por que escolhi 0 aqui? Muitos de vocês escolheram 0 no produtor, eu, infelizmente. Por que escolhi 0 aqui? Qual a probabilidade do 0? Porque o 0 é 100. Se eu botar no produtor e o 0, qual que é o produtor que eu vou fazer lá na interface do 0? Opa. Sum de x seria o que é? X mais. Tudo bem, x somado no sum x. E o length, que eu não vou escrever a definição dele, apenas o tipo, que é list NAT para NAT, e o reverse, que é list NAT para list NAT.
Então, pegando um pouco mais o jeito de querer escrever menos definições e inferir mais a partir do polimorfismo, faz sentido tentar arrumar um pouco essas quanto eu consigo. Vamos começar na reverse. Como seria uma maneira melhor de definir a reverse? Faz sentido para todos? Não importa qual tipo dos membros da tua lista, para reversar a lista vai funcionar do mesmo jeito, certo? Então faz sentido generalizar isso aqui, assim. Aqui? Sim, cuidado, aqui não seria errado falar lista de alfa para alfa, certo? Aqui a ideia é que qualquer lista possui um tamanho que posso representar como natural e não preciso saber qual o tipo dos membros da minha lista para conseguir isso. Faz sentido isso também? Ok. Próxima. Ok, alguém castelheiro aqui. Então, aqui que eu essa coisa que eu preciso discutir agora com vocês, porque com as coisas que sabemos não posso fazer nada melhor que isso. Qual o problema? A ideia, qual é o problema com isso? Daqui a pouco eu vou querer somar inteiros também. Nos inteiros acontece que eu tenho também uma maneira de somar, eu tenho uma identidade e a soma, eu tenho a superação. Então eu gostaria de ter uma sum int, certo? Que é de list int para int, certo? Que a definição ia ser praticamente a mesma coisa. Só que eu não posso falar, ok, então não importa se são nats ou ints, posso botar qualquer alfa aqui. Ok? Porque se eu botar um alfa aqui, eu vou ter eco. Qual vai ser o meu erro aqui? Vai verificar mais strings e vai dar um erro. A questão dos strings, a ideia é que eu preciso saber que o meu tipo faz o quê? Pode ser Várias opções. Eu preciso saber que o meu tipo tem essa coisinha aqui, porque senão essa coisa ia dar um typer. Qual o tipo? Se eu tenho essa coisa, eu posso inferir o tipo do maisinho. Qual seria o tipo inferido do maisinho a partir daqui? Sim, seria alfa codificado no caso, alfa. Ok? E eu posso inferir também o tipo do zero. Qual seria o tipo do zero que posso inferir aqui? Alfa, certo? Agora eu estou falando que posso inferir o tipo do zero, tecnicamente o zero já definiu para ser um nat, certo? Mas qualquer coisa que eu botar aqui, qualquer link que eu botar aqui, o tipo dele deveria ser A. Deveria ser a identidade que eu botar aqui dentro, certo? Então, seria legal você poderia falar, ok, eu quero definir uma coisa, realmente não vai, esse alfa aqui, que é quando eu defini as listas, eu falei, para qualquer tipo alfa, pega isso. Agora preciso limitar um pouco esse para qualquer tipo alfa, vai ser o quê? Para qualquer tipo alfa que satisfaz certas coisinhas, a sum pode pegar listas desse tipo alfa para alfa e a definição vai ser essa. Faz sentido isso? Sim. Então precisamos de uma maneira de falar, ok, eu preciso ter o direito de especificar coisas como se fosse uma interface. Para quem trabalhou com isso, ok, qualquer tipo que consegue satisfazer essas coisas vai merecer ser chamado um tipo numérico, por exemplo. E assim que eu vou definir o que significa tipo numérico, aqui eu vou falar, ok, essa coisa que Jefferson falou em Haskell, por exemplo, seria para qualquer numérico tipo alfa, e Haskell usa essa notação. É meio estranho, não gosto muito, mas enfim. Para qualquer tipo numérico alfa, você pode assumir o papel de lista de alfa para alfa. Só que você assim está adicionando, como é o nome disso? Condições, certo? No teu alfa, para não ser qualquer alfa que vai conseguir passar por essa coisa aqui. Ficou claro isso? Ok. Vamos deixar. E eu tenho que ver isso aqui. O que parece que eu posso fazer aqui? A mesma coisa que fez o Sam. A mesma coisa que fez o Sam. Limitar para. Sim, mas se eu pensar assim, eu vou precisar no final das contas limitar em quê? O meu tipo não ia ser apenas um tipo numérico. O que eu preciso aqui também saber do tipo? Que ele pode ser par. Que ele entende o que significa ser par ou não, certo? Agora vou me perguntar se realmente vale a pena isso, se eu tenho vários tipos que entendem isso ou não, porque se no final das contas eu só tenho naturais, talvez não vou querer fazer isso. Mas é importante entender que o que a gente entende por ser numérico normalmente não garanta necessariamente que sabemos o que significa ímpar ou par. O que significaria que o raiz de 2, que
que é um real, com certeza é um tipo numérico, o que significaria a pergunta se ele é par ou não. Não é perguntado essa coisa nesse mundo dos 100 reais. E então essa é uma. Ok, e qual foi mais uma que a gente viu? Sim, essa aqui que diz Adnat. Não Adnat, desculpa. Sim, Adnat. Qual foi o tipo da Adnat? E a ideia foi ela que vai pegar o natural e uma lista de naturais e vai retornar a lista onde esse natural foi somado em todas as caminhas lá. E a definição dela foi, vamos ver essa definição também, Adnat. Qualquer coisa no vazio vai ser a lista vazia e Zero, qualquer coisa, Zero XX. N, X, X. X mais N, mostrado com a de X. X mais N vai mostrar isso na de NX. NX. Nossa, ruim. Ok. O ataque de lista vazia não é para ser lista vazia, lista de qualquer coisa, não? Lista de quê? Lista de sublinhado. Aqui? Um segundo, essa coisa não significa nada. É, tipo, bota uma N. Um segundo, isso significa que isso aqui eu vou precisar referir isso, então não. Talvez tua pergunta é se deveria ser assim. Isso. Não. Por que não? Alguém respondeu isso, talvez foi você. Não sei. Eu lembro que alguém respondeu assim. Se botar isso, eu tentar adicionar o 3 na lista 257, eu gostaria de ver. Nossa, difícil. Adicionar o 3, gostaria de ver 12. 15, 17, certo? Mas se eu definir assim, o que eu vou ver? 12, 15, 17 e 10. Muito bem. Faz sentido? Aqui não tem um natural para ser somado, então precisa ser. A resposta certa aqui seria essa, até se a gente entender realmente o que está perguntando aqui. Para cada membro aqui, você precisa somar o N. É essa a resposta, certo? Porque não tem nada para somar aqui. Ok. Quero então já fazer umas críticas sobre o que estamos fazendo até agora, para finalmente ver como podemos melhorar essas coisas. Praticamente essa disciplininha vai parar nessa descoberta. Péssima ideia é que se eu quero, em vez de adicionar um NAT em cada coisa, multiplicar cada membro para um NAT, eu vou precisar escrever mais 2 linhas. E sim, somos tão preguiçosos que não queremos escrever mais 2 linhas, ok? As 2 linhas iam ser praticamente a mesma coisa aqui, ia só mudar o nome, e aqui ia botar o pontinho, certo? E depois vou ter uma outra operação, que talvez não é nem só uma multiplicação, uma qualquer F, certo? Eu vou querer aplicar a F em todos os membrinhos da minha lista, eu não vou querer escrever novas funções para cada coisa que quero fazer. Uma coisa parecida acontece aqui. Aqui eu não quero aplicar uma coisa numa lista, quero pegar uma lista e filtrar certos argumentos para deixar apenas aqueles que eu gosto. Aqui aqueles que eu gosto são os events. Mas eu vou querer também ter uma função que vai deixar apenas os pares, desculpa, esses são os pares, os ímpares, os primos, os múltiplos de 5, aqueles que são maiores de 12, sei lá o que. Então a ideia é que para cada uma dessas coisas não quero ter o trabalho de escrever um novo programa. Eu quero abstrair o que é abstraído aqui, para generalizar essa ideia de filtrar coisas, e abstrair o que é abstraído aqui, para generalizar a ideia de pegar uma função e aplicar a mesma função com todos os membros de uma listinha. E esse também é um dos conceitos que eu acho que a maior maneira de lecionar isso é só fazer. E só natural, porque quando você está tentando explicar demais um conceito simples, acaba dando uma impressão errada, que o conceito é complicado mesmo. Então e a gente já tem trabalhado com isso, só que talvez não de uma maneira assim tão destacada. Estamos chegando no conceito de, para essas duas coisas, vou pôr a noção também. Sobre noção não quero falar algo. Vou deixar a noção também. Sim. Vou pegar isso também. Chegamos então no conceito de ordens, funções de ordem superior, higher order functions. E tem uma, talvez um nome estranho que dá uma impressão que é algo especial, não é absolutamente nada especial.
E eu vou tentar definir então a primeira função que seria muito legal sobre que merece o nome Higher Order Function. Na verdade, todas que a gente tem definido até agora tecnicamente são Higher Order Function significa que faz pelo menos uma das duas coisas. Ou pega um argumento que é função também, ou retorna uma função. Todas as funções binárias que a gente definiu aqui, tecnicamente são Higher Order, porque elas pegam tecnicamente só um argumento, retornam uma função que vai receber o segundo argumento, vai retornar o terceiro. Nesse caso, talvez enfatizamos ainda mais isso se algum dos argumentos é função já. Isso significa que o meu tipo não vai ser uma sequência de setinhas sem parênteses, pelo menos em algum lugar vai ter uma parêntese lá. Vamos tentar ver então como seria o que eu quero definir aqui. A map, a ideia é que vai pegar funçãozinhas de alfa para Alfa. eu poderia ficar de alfa para alfa, mas vou logo depois perceber que estou me limitando demais. Por que não permitir a função pegar uma alfa e retornar uma outra coisa beta? Então vou falar que pegando uma funçãozinha de alfa para beta e uma lista de alfa vai retornar o quê? Lista de lista. Agora, uma coisa impressionante aqui para ver é a seguinte. Vamos ver que eu fiz todo esse discurso certo sobre o que eu quero que essa função vai fazer. Ela vai pegar uma funçãozinha, aplicar a todos os membros de uma lista para criar uma nova lista com as saídas correspondentes, certo? Mas eu não quero falar isso, vamos dizer que eu consigo apagar do cérebro de vocês essa informação. O desafio, vocês chegaram na prova ontem, o desafio é o seguinte: defina uma função com esse tipo. Ok? Cuidado! Aqui tem alfas e betas. E quando você precisa definir uma função que tem esse tipo, significa que sobre o alfa e o beta você não sabe nada. Poderia ser até o empty, certo? Você não faz ideia nenhuma sobre o contexto alfa e beta. Se eu dar um desafio seguinte, map de nat para bool para lista de nat, agora seria o que é aqui? Lista de bool. Alguém poderia definir o seguinte: map de f de x igual lista, sei lá, fontes. Essa listinha. Ok? Nesse caso, ele conseguiu um tipo certo, faz o que eu queria que ele faça de jeito nenhum, mas ele aproveitou as coisas, esses tipinhos que ele tem lá e conseguiu responder. Na verdade, a mesma malandragem ele poderia fazer com essa coisa que eu estou fazendo agora. Porque a saída que ele precisa produzir, ele sabe algo, não sabe algo sobre o vida, mas ele sabe algo sobre a lista de vida, ele sabe pelo menos um habitante aqui. Quem é o habitante aqui? Vazio. Então, uma maneira malandra de responder aqui seria map f de x igual vazio. Ok? Faz sentido? Ainda mais, map de qualquer coisa. Sim. Isso que eu estou falando é a mesma coisa, só que enfatizando o ponto que ele nem precisa olhar para o f e o x, certo? Ok, não obviamente a função. Eu vou perguntar agora para todos pensarem. Tem outra malandra que eu poderia dar? Se você quer que eu olhar aqui, por exemplo, para criar algo? Não, porque esse cara é o único habitante que eu sei que tem aqui, certo? Mas vamos lá, vamos definir a coisa que realmente queremos definir. Eu estou tentando argumentar no sentido de o tipo sozinho, sem a discussão, deveria ser suficiente para você entender o que você precisa definir. Você vai pegar uma funçãozinha de alfa para beta, você vai pegar uma lista de alfa que produzir uma lista de beta. Agora, se eu falar aqui x, eu não tenho como continuar de uma maneira legal na parte direita. Como? Teria que constar a lista. Teria que olhar, separar essas em duas equações pelo menos, que na verdade é a mesma coisa que eu fiz cada vez praticamente que queria definir algo recursivamente nas listas. Então, o map de f de lista vazia vai ser algo, o map de f dos xx seria algo. Para fazer esse paralelismo com as demonstrações, sem programar coisas, sem demonstrar coisas, o escopo que eu tenho aqui, posso pensar, assim que eu passei dessa igualdade, nessa segunda equação, eu posso. Vamos pegar na primeira, na verdade. Na primeira, eu ganhei certos dados aqui. Quais são os dados que eu ganhei? Eu tenho essas coisas, certo? Eu ganhei que o f. Essa não faz sentido falar de ganhei, eu já sei que a lista vazia faz lá, mas eu ganhei uma f, que é de alfa para beta. Se alguém trabalhou no Lean, por exemplo, já está parecendo que ele tem alguma coisa de alfas para betas. O objetivo é criar que tipo de coisa aqui?
lista de vida, certo? E agora, eu tenho essa coisa aqui também, isso não é porque eu recebi como argumento, essa eu poderia construir também, essa é um constante, o nil da minha lista. Então, já tenho uma coisa que eu posso botar aqui para construir isso, que seria a lista vazia mesmo, para satisfazer aquela coisa que eu quero definir. Aqui, a situação é meio diferente, eu também ganho um novo dado, cuidado, os escopos aqui são diferentes. Eu ganho um novo dado F, qual é o tipo dele? Ok. E aqui, eu ganho também um X. X que é tipo alfa. E um X. Qual é o tipo de X? Alfa. Lista de alfa. Lista de alfa. E se eu trabalhei realmente, que eu espero que todos trabalhamos aqui no Proof Assistant, agora parece que eu quero demonstrar algo. Eu tenho esses dados. Eu sei que o alfa implica vida. Eu sei que é alfa. E eu quero demonstrar lista de alfa. Ok, isso é meio estranho, não é? Então, mas se você pensar dessa maneira que eu estou pensando, o meu objetivo no final das contas é, como eu hago, achar alguém que é evidência sobre a lista de vida, vamos dizer assim. Produzir uma lista de vida seria a maneira programativa de pensar nisso. Então, vamos voltar agora pagando essas bobagens que tem aqui. E agora a pergunta é, onde que eu vou achar uma... No F de X. Como? F de X. Pronto, para ter uma lista... Ok, vamos lá. A partir dessas coisas que tem aqui, eu posso inferir que o f de x habita onde? Vida. Hã? Vida, certo. Ok, agora eu tenho um vida e eu tenho uma lista de vida. Qual lista de vida que eu tenho? Esse é o presente da recursão. O map de f no x só, certo? Eu vou fazer o quê? Vou apenas pulsar o f de x. Não sei, agora eu fiquei usando os dois pontinhos, espero que não confusa. Quando boto dois pontinhos aqui, eu quis dizer consar. Quando boto dois pontinhos aqui, a tipagem. Se vocês querem outro símbolo para cons, podem abusar aqui e botar 4 pontinhos. Não faço questão. Porque tem um artigo, a Haskell. Porque Haskell fez uma terrível escolha. Certo? A gente vai escrever milhões desses, uns desses. Não faz sentido os milhões botar dois pontinhos. É uma escolha ruim na parte da Haskell mesmo. Map F de X. Então, vamos lá ver como essa coisa vai funcionar aqui. Eu quero mapear, tem uma funçãozinha aqui, desculpa, uma listinha de certas coisinhas que vou chamar de A, B, C. Ok? Eu tenho uma F que transforma essas coisas em outras. Se eu mapear a F nessa coisa, isso vai acabar sendo o quê? Uma listinha. Qual listinha? Ok. E agora, como posso aproveitar essa minha descoberta aqui maravilhosa, a função map, é uma das funções mais importantes da programação, para definir a ADNAT. Todo mundo vai pensar, não gritar, e depois levantar as mãos. Meu objetivo é achar uma melhor maneira de definir a ADNAT, que não envolve escrever toda essa coisa aqui. Observem também a semelhança entre a ADNAT e a map. Espero que é meio... Ok? Tá. Alguém? Ian, fala. ADNAT de... Você tem que falar a tipagem? Oh? Não, a tipagem vai ser essa. ADNAT de N em uma lista L. ADNAT de N numa lista Uma lista L. L, ok? É igual a MEP. Abre parênteses mais N. Mais N, muito bem. L. L.
Vamos ver o que isso está dizendo. Está dizendo que, olha, se você quer adnatar o N numa lista L, basta você mapear a função mais N no L. Qual a função mais N? Lembramos todos o que significa mais N? A função que adiciona N, é o que chamamos de secções, certo? Até mais, isso está corretíssimo. Alguém discorda com isso? Não. Ok. Até mais, nesse caso, vou fazer uma coisa que vai parecer estranha. Usar lambda. Não, ninguém sabe o que é lambda aqui. Não ninguém, mas enfim. Vou contar isso como se fosse multiplicação. Então, se vou cancelar essa coisa pela direita. E nesse caso, eu não estou descrevendo, para entender isso, o que significa adnatar um natural N numa lista L. O que eu estou definindo assim é o que significa adnatar um N. Significa mapear o mais N. Vamos ver como isso poderia responder nessa coisinha que a gente viu, um exemplo, sei lá. Adnat de... Vamos pegar o 10, que é o mais fácil. Na lista 2, 3, 5. Ok, vamos fazer esse calculinho. Qual vai ser o próximo passo? Onde que eu vou focar? Com a definição de Ian, eu ia focar onde? No inteiro. Na expressão inteira. Adnat 10 isso, ia substituir por map blá isso. Agora, na verdade, eu vou focar apenas nisso. Eu vou falar, ok, no final das contas, a função que eu estou aplicando na lista é adnat 10. E o que significa adnat 10? Significa map mais 10. Agora o resto eu vou só copiar e colar no jeito que está. 2, 3, 5. Ok? Faz sentido para todos? O que aconteceu? Ok, beleza. Entendemos então que a partir disso, minha função adnat e muito mais funções que vocês tenham para definir, eu posso definir apenas com uma coisa tão curta. Em algum momento eu vou talvez perceber que, na verdade, talvez nem preciso definir a adnat. Cada vez que eu querer chamar a adnat, eu vou escrever map mais N, é muito claro o que eu estou fazendo aqui, para eu pensar que o adnat vai ser um nome melhor. Se eu quiser introduzir o nome, beleza, eu tenho uma maneira super curta para escrever isso, mas se eu não quero fazer isso e eu quero realmente adicionar o base em todos esses caras aqui, não é tão pior, na verdade acaba sendo até mais legível, assim que eu vou me acostumar um pouco a escrever essa coisa bem clara, mapeia mais 10 dessas coisas aqui. Ok. Eu preciso sempre introduzir um novo nome, sim? Isso aqui vai funcionar para qualquer coisinha binária, né? Qualquer operação binária. Aconteceu, não, inclusive essa funçãozinha aqui não é binária, certo? O maisinho é binário. Não, maisinho, né? Sim, se você tem uma binária assim, você pode definir dessa maneira. Mas a ideia é que a nossa função é aplicável a qualquer F, nossa mapa. Ele tinha uma maneira de mapear, certo? É uma função unária numa lista para receber todos os resultados, vamos dizer assim. E já que ele quer adicionar o mesmo NAT, ele percebe, então, isso eu posso ver como uma função unária. Função unária que sempre soma o N, certo? Para aplicar o mapa, realmente vou precisar de uma função unária. Dúvidas sobre essa descoberta legal aqui? Sim? O mapa mais N automaticamente muda o tipo ali, porque da list e algo. Não, ok, entendi. É importante entender que essas coisas são funções matemáticas, eles não vão numa, sei lá, memória que tem computador alterar valores, isso seria mexer com o mundo real. Elas recebem entradas, retornam saídas, certo? Então aqui, ela não vai mexer nada na lista. Seria errado pensar que a lista foi alterada e foram somadas certas coisas. Ela recebeu a lista, ela vai retornar essa lista. Mas se por acaso eu colocar uma lista que não soma mais 10? Mas faz o quê? Hã? Mas faz o quê? Não, tipo, por exemplo, o mapa mais 10, aí eu coloco uma lista que não soma. Eu teria um type error, nesse caso já na minha expressão, porque eu teria tentado aplicar a função, essa função aqui, qual é o tipo dela aqui? Nat para nat, certo? Já que essa é nat para nat, significa que tanto o alfa quanto o beta aqui precisam assumir o papel de nat. Então aqui eu preciso ver uma lista...
Certo, mas isso já é garantido a partir da tipagem que tem a map, no sentido de... É isso que eu estou perguntando. Faz sentido? Ok, perfeito. Agora, não precisa ser do mesmo tipo, eu poderia ter, por exemplo, vamos lá, map if, nessa coisa. Isso ia acabar retornando o quê? Exatamente, uma lista de booleanos e essa lista ia ser true, false, true. Ok? Faz sentido? Não. True, false, false, desculpa, sim. O 5 é par. Ok? É ímpar. Ok. Entendemos como funcionou essa coisa? Agora, como vocês generalizariam sum? É um desafio legal. Eu vou dar uns minutinhos para pensar nisso. Então, por quê? Porque alguém, depois do sum, definiu o product. E a gente percebeu que, na verdade, os dois carinhas aqui fizeram muito trabalho escrevendo quase a mesma coisa. E a gente quer abstrair a coisa que mudou pela coisa que ficou igual. Aqui seria o 1 e aqui seria... Mas, na verdade, vou deixar... Quero dar mais que 1 ou 2 minutos para vocês pensarem nisso e não temos esses minutos aqui. Vocês vão precisar pensar nisso sozinhos em casa e discutir no livro. Mas eu vou já escrever aqui como seria, aqui na x, vezes product de x. E agora, se eu ver o que está acontecendo aqui e ver o que está acontecendo aqui, no final das contas, as duas coisas parecem que fazem o quê? Pegam uma coisa binária e generalizam para ela ser aplicável em listas qualquer. Não apenas em dois carinhas, um bocado de carinhas, incluindo a possibilidade de nenhum carinha. As duas conseguiram fazer isso, ok? Então, sim, faz sentido ver que se a gente consegue abstrair isso, então forma que a definição de sum vai ser metade de linha, uma coisa curta como foi essa, e a product também. Mas deixo vocês pensar nisso como desafio. O que eu quero ver agora vai ser um take even. Peraí, Sim? deixa eu apagar. É só a definição de sum e product. Então por aí. Sim. Obrigado. Não tem algo novo aqui. Ou pelo menos não deveria ter algo novo aqui. Ok, vamos lá. Ideia sobre o que eu posso abstrair sobre a take events. Como objetivo, alguém falou take events, outro cara falou take odd, outro cara poderia falar take maiores que 5. Seria filtrar uma lista. A ideia é que quero elaborar um processo que me permite filtrar uma lista. Então, vamos chamar essa coisa de filter, o nome é óbvio. E a pergunta é, e quero ver mãos e não gritos, qual seria um tipo que parece ser razoável sobre a filter? Tem mão. Ângelo. Uma lista de alfa e a coisa que vai ser usada para filtrar junto com predicados, então seria tipo de alfa para bool. Muito bem, não seria realmente predicado, seria a internalização de um predicado. Não podemos falar alfa para prop, certo? Mas a gente tem algo para representar, seria alfa para bool. Vou trocar só a ordem que você falou. Vou botar primeiramente o filtro e depois a lista. Então, o filtro, qual seria o tipo dele? Alfa para bool Muito bem. e uma lista de alfa. Quando você falar i, esse, o que você escreveu, quando você falar exatamente o que precisa escrever aqui. Setinha lista de alfa. Para lista de alfa. Para outra lista de alfa. Muito Para bem. outra lista de... Vai lá. Lista de? De alfa mesmo. Ok. Qual o erro aqui? Parênteses. É preciso essa parêntese aqui. Se não botar essa parêntese, significa que o filter pega um alfazinho e um booleano e uma lista, vai retornar uma lista. Não. O filter vai pegar meu filtro, certo? O critério que eu vou usar aqui, o predicado, vamos dizer assim. Uma lista vai retornar uma lista. Sim. Eu não entendi porque a última foi lista de alfa. Porque se eu quero filtrar, significa o quê? Eu vou checar cada um e uns deles eu vou ficar com eles e outros vou jogar fora. Tá. Então não tem como mudar o tipo para a lista de vida. Faz sentido? Apesar de você mudar cada um. Para mudar cada um, eu precisaria ter uma função que me permite transformar alfas para vida. Faz sentido? Ok. Então não faz sentido ter a esperança para uma filter conseguir trocar o tipo da lista. Ela pega uma lista, ela quer só pagar uns deles. Isso não vai mudar o tipo da lista. Escrevam todos agora uma definição que vocês acham legal para essa filter.
Como? Higher order front. Por que eu enfatizo que elas são higher order? Porque tem funções de ordem superior. Okay? Porque tanto a filter tem um argumento que é uma função já, a map também tem um argumento que é uma função já. Tecnicamente, você pode aplicar essa definição também para quando retornam funções. Essa retornou uma função também, porque aqui tem umas parênteses implícitas, certo? Então, tecnicamente, a gente já tem encontrado funções. Em geral, quando você opera com próprias funções, ou retorna funções, você é uma função de ordem superior. Exemplo que vocês conhecem de cálculo, integral. Certo? Integral pega o quê? Pega funções de reais para reais, retorna funções para reais. É uma função de ordem superior. A derivada também, se a gente visualizar assim. Primeiro parâmetro aqui, o primeiro argumento que eu vou dar para o filter, qual o nome que eu vou escolher para ele? Eu vou escolher P, realmente para me lembrar que é um predicado. Poderia escolher F também, seria legal, só que o F me dá mais impressão que é uma coisa que transfere uma coisa para outra. Agora, se essas outras são bools, quero me enganar pensando que realmente é um predicado. Então faz sentido usar P ou F, seria aceitável também. Filter P. Agora, ou eu vou conseguir responder dessa maneira, certo que é improvável, ou eu vou precisar realmente dar duas equações. Uma, caso que quero filtrar uma lista vazia, e outra, caso que quero filtrar uma lista que foi forçada com x ou x. Por enquanto, vou só pedir, se eu filtrar a partir do critério P, do predicado P, uma lista vazia, ou seja, tenho uma lista vazia e quero jogar fora todo mundo que não é P. Que eu vou ficar aqui? Ok, espero que isso é óbvio para todos. E não quero ninguém falar na segunda, quero vocês pensarem um pouco mais como seria a definição na segunda linha. Vou dar uns 1 minuto a mais. Vou perguntar, pergunta meio óbvia, mas às vezes ajuda. Que tipo de coisa preciso criar aqui? Uma lista de alfa, ok? Já que é uma lista de alfa, basta para eu falar com a minha resposta, determinar qual vai ser a cabeça dela, qual vai ser o rabo dela. Em teoria, eu poderia escrever assim: HT, uma cabeça e um tail, o que é de um tail, onde... E agora tenho um desafio meio quebrado que talvez eu consiga responder melhor. Onde a cabeça é essa e o tail é isso. Não é que sempre vai ajudar isso, mas às vezes ajuda a ser muito complicado o que eu escrever. Aqui não é tão complicado. Tá? Mas faz sentido o que eu fiz aqui? Olha, filtrar o P dessa lista vai ser uma lista de H constata com T. Agora estou devendo falar para você qual seria o H, qual seria o T. No final das contas, isso significa isso que vai determinar minha lista. Qual vai ser o head aqui? Pois é, para saber sobre o head, deveria ser, eu preciso olhar se a cabeça da lista que eu recebi satisfaz meu critério. Então, if P de x, then what? X com sample que os D XS. Não, peraí, eu estou escrevendo para essa cabeça. X. Certo? X. Pronto. Eles. Agora eu percebo que essa maneira, essa coisa não vai ajudar. Como se esquecer dessa coisa? Às vezes ajuda. Um segundo, vamos apagar isso. Então vamos começar da maneira
que vocês têm que escrever aqui seria if essa coisa, then o quê? X com saldo e o DXS. X com saldo na filtragem do resto da lista que eu ganhei de graça pela recursão. Filter? XS. Não X. P. PX, certo? Cuidado, o filtro precisa desses argumentos. Else, apenas o filtro PX. Muito bem. E essas duas coisas que defini aqui, a terceira que vocês vão definir lá para ajudar com o SAM e o Product, nos liberam uma liberdade enorme para programar e definir praticamente todas as funções que caíram na prova e muito mais que vocês tinham caído nos homeworks. Como eu poderia definir a take evens? Vou escrever aqui. O que significa take evens? Ok, gostei muito. Uma maneira seria começar da maneira que a gente começou antes, falar que o filter, o take evens dos N's é o que é? É o filter com o filtro EV dos N's. Mas só posso pensar que, na verdade, em vez de descrever o que significa o take evens dos N's, eu vou falar literalmente vou definir qual é o processo de take evens. O processo de take evens é o processo de filtrar a partir do EV. Okay? E a mesma coisa vai acontecer se eu tentar aplicar isso de uma outra maneira. E vou fazer o mesmo discurso agora sobre se eu vou querer realmente dar esse nome ou não. Ok, se alguém falar para mim eu preciso de uma take events, eu já usei isso no meu programa milhões de vezes, basta alguém definir, eu vou falar ok, take events igual blá. Mas se eu quero realmente programar, às vezes eu quero filtrar uma lista, pegar todos os events, talvez não é tão melhor esse nome. Eu vou falar ok, cada vez que eu preciso disso, eu vou apenas chamar a filter certo? Quando vou querer filtrar com primos, basta só ter um predicado assim, de primos, de alfa tabum no caso, para falar que seria o filter prime de tal coisa, blá blá. Ok? Faz sentido isso para vocês? Ok? Então, grandes coisas e conquistas da aula de hoje. Essas duas coisas agora de mapa e filter, estamos num caminho meio auxiliar, já que pegamos muita coisa de programação funcional estudando a indução e recursão. Não faz sentido não mexer com essas coisas porque são uma das coisas bem principais. Mas e as duas são definidas recursivamente, certo? E tem nesse sentido fazem grande parte da indução e recursão que a gente está vendo. Mas por aqui a gente vai parar essa ideia e falta ver antes de voltar para discutir novos tipos recursivos interessantes. Falta ver aquela resolução do tem o problema do head and tail que a gente tinha discutido 4 aulas atrás, não lembro. Nosso problema desde o início era que a head e a tail não eram assim seguras, poderiam explodir no programa e a gente queria ver o que podemos fazer para melhorar essa ideia. E eu prometi que em um momento a gente vai ver eu falei daqui umas 5 aulas, sei lá o que eu falei, provavelmente errei na conta, mas enfim, a gente vai ver uma resolução legal sobre isso e chegou a hora para ver essa resolução legal. Vai usar make? Sim, mas sem spoilers, por favor. Então a ideia é pegar a ideia de equival, na verdade, de equival. Sim. Que ele tinha falado uma coisa sobre o unit, certo? Precisamos, no final das contas, ok, vamos começar com uma abordagem ruim. Eu poderia falar que a head, que vai ser de lista de alfa para alfa, na verdade vou começar com a tail. Ok. Como poderia definir a tail? Sobre o caso que o argumento realmente corresponde no construtor que a tail destrua, estou de boas. Tail x é igual a x. Ok. Se ela receber uma coisa que foi construída por outro construtor, ela não sabe o que fazer, certo? Mas o que eu poderia dar aqui? Como? Eu poderia dar um boom, certo? Boom significa o quê? Error, vou cair no loop infinito, sei lá o quê. Uma abordagem seria essa.
garantir que quem vai chamar isso essa vai ser parcial. Mas se eu quero evitar a possibilidade do meu programa explodir, que é uma coisa boa para evitar, é bom trabalhar com funções totais, eu poderia fazer o que aqui? Dar que valor? Nada. Unit. Não, não tenho nada. Não posso dar, vamos lá. Não tenho nada disso. Não poderia dar unit. Por que não? É que eu mostrei tudo. Não, Poderia dar uma lista vazia. Ok, tem várias respostas que eu escutei, apenas uma é correta. Qual é a correta aqui? Hã? Da lista vazia. Por quê? Qualquer outra das opções ia violar o tipo. O tipo precisa ser lista de alfa. A única coisa que consigo construir de tipo de lista de alfa é que é... List not the unit. Sim, por que não construir uma outra lista que tem algum carinha aqui dentro? Oh? Não tem nada aí. Aqui não tem nada, sim, aqui não tem nada, mas a pergunta é por que não construir, por que não concordar, sei lá, que eu vou retornar a lista 42, isso, 404, isso significa Final Phone. Não sabe o alfa. Pois é, eu não tenho nenhuma informação sobre o alfa, então não posso realmente construir nada de tipo alfa para encaixar nos colchetes e falar, vou retornar essa lista. A única coisa que posso, meus dados são o quê? Eu recebi essa coisa que eu já tinha, na verdade, eu preciso construir uma coisa do tipo lista de alfa, e a única coisa que eu posso fazer é isso. Agora, se alguém falar, ok, mas, olá, se você quer criar uma tail de list not para list not, agora a situação muda, eu tenho bastante liberdade aqui, posso falar, ok, caso que foi construída pelo construtor certo, eu vou destruir mesmo, vou retornar o x, e caso que a lista vazia, eu vou botar aqui o 404. Ok? É uma coisa, uma gambiarra que eu posso fazer se eu sei algo sobre o meu tipo, mas não vai funcionar de uma maneira geral polimórfica para todos os tipos. Então não poderia falar que isso vai rodar se botar aqui o alfa. Ok? É importante entender isso. E mesmo se eu tenho acesso no NAT, eu sei que esses caras são NATs, essa coisa seria ruim. Por que seria ruim? Porque pode ter um caso que realmente o tail seja Eu 404 estou e nos trazendo a enganar. informação, certo? Me dê um exemplo de uma entrada que seria ruim? 1,404. Certo. Agora, se eu tenho falar, destruir a tua entrada e o tail dela foi esse, agora será que ela vazia? Isso significa que realmente foi vazia? Ou será que realmente era essa coisa? Tem uma bagunça aí. Eu não queria trabalhar com bagunça. Sim, Carlos. Você disse que você poderia colocar o bottom como... Sim. Só que o tipo do bottom não é lixo. Perfeito. Essa é uma pergunta que a gente tem. Esse tipo, o bottom, que tipo parece ser? Ele precisa ser o que para funcionar aqui? Qualquer tipo de alfa. Precisa ser de tipo alfa, certo? Precisa servir para qualquer tipo alfa, certo? E a ideia é que realmente quando a gente trabalha em programação, qualquer tipo que a gente defina, é mentira falar que corresponde exatamente no tipo que a gente pensa na matemática. Por exemplo, nos NATs, sei lá, certo? Se eu trabalhar num programa mesmo e permitir funções parciais, isso significa que o NAT não tem apenas esses carinhas aqui, mas tem pelo menos mais um carinha habitando lá, que será o bottom, certo? Que não pode ser observado dentro do mundo da Haskell, mas eu posso ver isso. Por exemplo, se eu escrever f de x igual f de x, essa coisa nunca vai retornar nada, certo? Então, essa coisa, você pode, nesse caso seria o domínio do alfa, certo? Cada tipo, na verdade, querendo ou não, equipado como uma informação, um valor que precisa representar e não conseguir retornar nada, porque explodiu minha máquina, porque caiu num loop infinito, sei lá o quê. E dependendo da estratégia de evaluation strategy que a gente tem, o NAT, na verdade, vai conseguir uma infinidade de novos tipos, que isso não vai fazer parte da nossa coisa, só queria mencionar, poderia ser o sucessor de bottom, o sucessor de bottom, e por aí vai. Isso depende se minha linguagem é preguiçosa ou não. Mas esse cara é garantido mesmo se a minha linguagem não é preguiçosa. Tá, já que sim, talvez você falou. Então ele tem um bottom. Como? Não é que tem um habitante bottom. Boa pergunta. O que acontece com o ENF? Eu não colocaria o bottom dele, mas isso que tem todos. Ele não consegue ser chamado. Como? Não consegue ser chamado. Sobre o ENF, tem uns exercícios que eu quero fazer vocês resolver, e depois a gente vai ter essa conversa. E esses exercícios têm o desafio seguinte, vocês vão perceber isso, espero, tranquilamente, porque a gente trabalhou bastante com a linha e tudo mais. Eu vou dar um desafio, certo? O desafio seria criar uma função
desse tipo? Eu acho que todo mundo aqui vai conseguir. Seu desafio é construir uma função desse tipo. Todo mundo vai conseguir definir praticamente mais uma função. Qual vai ser a função? A identidade, ok? Então, uma resolução disso seria escrever f de x igual? Ok, perfeito. Agora, outro cara vai falar, ok, eu quero definir uma outra função de alfa cruz beta para alfa. Agora eu preciso pensar um pouquinho, ok, como que eu vou definir uma função disso? F de, como vou representar o meu argumento? Que tipo de coisa é essa? X É uma tuplinha, então o padrão que vai capturar essa tuplinha seria o XY. E agora preciso retornar uma coisa de alfa? X. Ok. Vamos lá, outra, e daqui a pouco terminamos. Quero pegar uma alfa vita e também uma vita gama e retornar uma alfa gama. Não, tá certo, ok. Então, qual é o nomezinho que eu vou dar? Qual é o problema? Tubo de X. Não é tupla? Nenhuma tupla tem aqui, não tem a tupla não. Vamos chamar essa de como? F, Eu já tenho F essa, né? G. Φ. Vamos já agrega. Pega uma funçãozinha φ que é de alfa para beta e uma funçãozinha psi que é de beta para gama. Agora preciso produzir uma funçãozinha de alfa para gama. Mas espero que concordamos que eu posso apagar isso, porque é a mesma coisa. Então posso considerar que isso vai ser um argumentinho meu, qual nome vou dar para ele? X. Ok. Igual a quê? Agora preciso produzir um gama aqui, certo? Ok. Como vou achar uma coisa do tipo gama? Não, bota uma saída que sempre dá certo, é sempre errado. Um segundo, quais são meus dados aqui? Eu tenho o tipo da F, certo? A F faz tudo isso. Eu tenho o φ. De alfa para Vita. Tenho psi. De Vita para Tenho x, que é. Agora isso deve parecer um pouco com o que acontece no link, certo? Ok? Isso seria o quê? PC e Φ de X. Seria o psi de x, certo? Ok. Então faz sentido ver esses desafios para demonstrar, para definir certas funções. E agora vou querer um outro desafio para vocês, que seria esse aqui. E mais um desafio, que seria esse aqui. E mais um último desafio, que seria esse aqui. Sim, vamos discutir um pouco. Primeiro, quem foi? Primeiro, f de x igual x vírgula. E agora? E true. Bom, não, se eu permitir essa ideia aqui, nada disso que eu vou falar aqui faz sentido. Então a ideia é que não tenho acesso nesse bloco, certo? Professor, a gente não pode definir aquela aliança. Ok? Vamos lá. Vamos ter o mesmo problema. F de x igual. Acho que dá para ver que aqui não tem como definir essa função, porque ela precisa ser capaz de qualquer tipo alfa que alguém vai me dar, que se quer ser o tipo, retornar um valor de tipo beta. Ela recebe um valor de tipo alfa, mas como que ela vai produzir um valor de tipo beta sem sequer saber quem é o beta? Ando no Vita. Como? Ando no Vita. E outra função chamada Ando e... O valor lambda beta? O que significaria lambda beta? Cuidado. Random. Aleatório. Random, ok, eu escutei lambda, ok. Sim, mas até para fazer uma coisa dessas, que isso não seria função porque seria uma coisa aleatória, ela precisa ter uma garantia que o Vita tem membros. E um pó. Certo? Vamos deixar a volta para lá. Ok, faz assim, Isaac. No linha eu poderia colocar sorry. O sorry seria algo equivalente do link, certo? Foi mal, certo? Aqui. E aqui também. Aqui podemos?
F vai receber uma φ e o quê? Um yzinho. E agora precisa retornar o quê? O x, certo? Não, mas espero que entendemos que isso é bobagem, né? Algumas coisas bobagens. Se é a mesma coisa, falar o f de x vai ser y. Não faz sentido, não. A pessoa fala quem é o cara que vai retornar. E aqui tem o mesmo problema. Mas certas vocês conseguiram. Essa conseguiram, essa conseguiram, essa não conseguiram, não conseguiram. Qual a ideia aqui, principal? O tipo está sendo passado em algum lugar. O tipo tá? Sendo passado em algum lugar. Não, tem o tipo dos dados. Você recebe algum elemento daquele tipo final. A pergunta é, o que essas coisas têm em comum, por exemplo, é que consegui definir, e essa também, consegui definir essas, e essas não. Essas não Você consegui. conhece pelo menos um elemento do tipo. Não conheço nenhum elemento, ao princípio não conheço nem sobre o alfa, nem sobre o beta, se tem habilidade. Você tem um caminho para chegar no. Tá, mas aí a pergunta é, por que consegui essa? Essa resposta é, porque você conseguiu. Sim, certo? Isaac? As entradas são suficientes? Sim, mas por quê? Eu quero capturar uma coisa olhando os seus tipos, falar, peraí, esses dois tipos aqui têm essa coisa e esses não têm essa coisa. Então é bom que eu não consegui esses e eu consegui esses três aqui. E que bom? Se você pensar que aquilo ia uma variável ligada, Qual? qual é um dos que a gente conseguiu? Qual? O primeiro, tentado. Ok. E O aí, X ou o alfa? o alfa. Ok? E aí você está representando um tipo, Uhum. mas eu só consigo responder ele por causa que eu já recebi, porque é uma variável ligada. Não sei se faz sentido. Sim, mas estou falando, eu já recebi tudo mais. Isso aqui é uma coisa que tem a ver sobre os tipos mesmo, para contrastar com esses tipos. Ângelo? Você tem ou uma função de retornar algo mesmo tipo dele, ou um tipo, uma espécie de destrutor, como no caso do ordenado ali. Aham. Um dos dois você tem, então é um tipo possível de ser alcançado. Elas fecham esse ciclo, uma depende da outra. Você vai sempre conseguir ter Tá. os seus dados. Eu vou falar o seguinte, prestem muita atenção. Se eu esquecer que essas coisas, eu estou tratando todo esse tempo sobre tipos de uma linguagem de programação, certo? Todas essas coisas são tipos. E as F são funções, certo? Se eu esquecer isso, eu falar, peraí, essas parecem proposições. Qual proposição é essa aqui? Que o alfa implica alfa, certo? Essa é uma proposição que é um teorema, certo? Eu posso demonstrar isso. Alfa implica alfa. Não preciso saber qual é o alfa. Para qualquer proposição alfa, o alfa implica alfa. Vocês escreveram uma demonstraçãozinha dessa no link. Isso, agora é estranho. O que corresponde nessa coisa aqui na lógica? A conjunção, exatamente. Então isso está dizendo que é uma lei válida, que alfa e beta implica alfa. Se eu tivesse como demonstrar isso, como lei corresponde em quê? Que o A implica A e B. Mas não, peraí, se eu sei o A, isso não me permite realmente inferir a conjunção de A e B. O contrário, na verdade, eu consigo definir uma funçãozinha, uma demonstração. Aqui não, eu tenho um problema, porque aqui eu vou precisar justificar como que eu vou conseguir um beta, construir um beta se eu estou visualizando isso como programação, demonstrar que o beta é uma propriedade se eu estou visualizando isso como demonstração. Mas a conexão aqui, eu espero que é meio óbvia. Se eu conseguisse demonstrar isso, significaria que qualquer implicação seria válida na lógica, certo? Então, isso é ainda mais um toque, assim, um saborzinho, um tiragosto, sei lá, da correspondência que chamamos de propositional types, de Carl Howard, sim. Agora a gente tem um exemplo meio que concreto, que a gente está tentando fazer funções que computadores conseguem computar, que a gente não consegue tirar um beta do nada. Aí a magia aqui não serve. Tipo, nas demonstrações matemáticas a gente consegue com a Sim, clássica... essa coisa toda, essa correspondência realmente é uma correspondência construtiva. A gente tem mais umas coisas, e vocês tinham umas funçãozinhas nos cômodos para demonstrar. Por exemplo, uma era o lem, para considerar o tipo delas, e uma seria a lei do Peirce. E a ideia é que,
se você considerar que você tem uma função de oráculo que tem tal tipo, talvez você vai conseguir demonstrar mais umas. Não todas, porque você ainda vai ter umas que simplesmente são falsas até no mundo mágico, certo? Não que no mundo mágico não é toda coisa verdade, certo? Obviamente. Bem, então voltamos agora a pouco para ver como que podemos, de uma maneira legal, tratar o head e o tail que a gente tem lá. Essas coisas são ruins. A ideia é que preciso esquecer qualquer chance de retornar uma lista alfa. Não tenho chance de conseguir retornar uma lista alfa a partir de uma lista alfa e ser honesto no tail, porque o tail só trabalha com coisas construídas pelo um dos dois construtores de listas e não pelo outro. Então precisamos generalizar uma coisa aqui, achando que vamos botar lá, e agora chegamos no que Jefferson chamou de maybe. Vamos criar um novo tipinho, só que cuidado, o maybe não vai ser um tipo, mas vai ser um type constructor, de novo de type para type. Então vai ser um maybe alpha que quero construir, e agora vou ter dois construtores correspondendo em duas possibilidades. Uma vai representar nada, não deu certo, não consegui um alfa, e a outra vai representar sim, consegui, e aqui o valor, certo? Vou usar os nomes usados em muitas linguagens influenciadas por Haskell também, nothing e just. Qual seria o tipo do nothing? Cuidado. Não. Nem alfa, nem maybe. Maybe alfa. E qual seria o tipo de just? Cuidado, os dois são construtores desse tipo. Então, no final das contas, cada tipo desses construtores vai ser uma sequência de setinhas, aqui não tinha nenhuma, terminando com o tipo que eles estão construindo. Isso é verdade para qualquer data type que a gente vai construir. Então, eu sei que o just possivelmente vai ser certas setinhas, não sei, mas no final das contas ele vai construir um maybe alpha. E a pergunta é, o que ele precisa receber para construir um maybe alpha? Faz sentido? Um alpha? Ok. Agora vamos ver o que seriam os exemplos, os habitantes do tipo... Quero ver exemplos dos maybe not. Habitantes aqui dentro. Como? Não. Nothing. Já é um habitante, muito bem. Outro. Just zero. Just zero. Outro. Just zero. Por aí vai. Ok? Para cada not, o just dele é um maybe not, e também existe um nothing nesse tipo maybe not. E agora com essa ideia, podemos escrever finalmente as funções seguras de head and tail. Eu vou enfatizar isso escrevendo safe head e safe tail, mas se vocês preferem só head and tail, seria ok. Qual seria o tipo da safe head então? List alpha. Ela vai pegar uma lista para qualquer tipo alfa, ela vai conseguir assumir o papel de uma função que pega listas de alfa e retorna maybe alpha, ok. E a safe tail, que é para cada alfa, ela assume qual tipo? Para? É lista de maybe alpha ou maybe lista de alfa? Um segundo, vamos discutir sobre a diferença aqui. Porque já que tanto o list quanto o maybe, quais são os tipos de cada um deles? Certo? Isso significa que o maybe alpha, que já é um type, pode servir como argumento para o list para virar um novo type, e o list alpha, que também é um type, pode servir como argumento para o maybe. Qual a diferença desses dois caras? Vamos ver os habitantes do list de maybe not e os habitantes do maybe list de not. Habitantes aqui, que exemplos? New. Como? New. Ok. List not. Acabou a lista? Acabou. Outra. S, BS0, vírgula, nothing, vírgula, nothing. Obrigado. Eu estava esperando vocês acharem isso.
mas eu testei vocês de outra maneira. Ok, tá certo? Essa é uma lista de maybe nuts. Concordamos todos? E o que seria uma maybe lista de nuts? Maybe. Aqui uma. Qual seria a outra habitada aqui? Maybe. Não maybe? Just, aqui. Just vazio. Outro? Um, dois, três. Ok, então entendemos espero que esses dois tipos são, os dois são tipos bastante úteis, só que representam coisas completamente diferentes. Uma é lista de coisas que podem ser nuts ou deram errado, e isso é uma coisa que ou é uma lista de nuts ou deu errado, vamos dizer assim, ou nada. Ok, vamos lá, SafeHead, como vamos implementar a SafeHead? SafeHead e uma lista com X, Z, X. Primeiramente, preciso falar sobre isso. Segundamente, sobre isso. Aqui a resposta já sei qual é. Just X. Cuidado, não vai ser X. Não. Certo? Não posso se eu retornar X aqui, o que é o problema? Vai ver. Tá, claro. Just X. Então, se tua lista é X constado com X, a resposta é just X. Aqui? Não. Ok. E a coisa é similar aqui. A SafeTail, na primeira opção. Mas a lista de alfa para. Como? Você não terminou de definir o safety. O SafeTail. Ah, sim, obrigado. Seria para quê? Então, qual das duas? Sim. Talvez vai conseguir retornar o tail real da lista, ou ele vai desistir. Lista de alfa. E aqui seria a conversão, então? Tá, vou escrever. SafeTail da vazia. E SafeTail de uns xzinhos. Seria o que é cada um deles? A primeira não. Não conseguiu extrair um tail a partir do que recebeu e está sendo honesto sobre isso. A tipagem é no valor e não precisa cambiar, vamos concordar, sei lá, 404 vai ser nothing. E o SafeTail seria o que é? Just X, certo? Faz sentido isso para todos? Ok, da interação. Ok, perfeito. Temos um tempinho para discutir umas coisinhas. Dúvidas, primeiramente, sobre qualquer coisa que aconteceu aqui? Sim. Teve algum motivo especial? Pera, não, sim, lá. Sim. O seguinte, em relação ao bottom. Em relação a? O bottom. O bottom. Mas se é sobrevivente, quero deixar para vocês pensarem nisso. Ou se não é sobrevivente? Não, pode falar, ok. Sobrenaturais. Certo. O senhor, quando definiu, disse que seria natural zero, se sucessor de algum natural e nada mais. Sim. Olha, tecnicamente, ok, um segundo. Tecnicamente podemos falar que os valores canônicos e totais dentro desse tipo são aqueles mesmos. Os zeros, sobre zero, nada mais. Mas, se a gente trabalhar com esse tipo de dados, pode ser que a gente acabe escrevendo um programa que não consegue retornar nada. Ele cai num loop infinito, sei lá, porque as funções que trabalhamos normalmente em programação não são necessariamente totais. Existe a possibilidade do computador explodir, sei lá o que. Quando a gente quer argumentar sobre esse programa que o cara escreveu e a gente está observando que ele não conseguiu retornar nada, precisamos de uma convenção para falar, ok, vou falar que essa coisa deu bottom. E aí, nessa maneira, podemos visualizar que esse bottom é realmente um habitante dos tipos. Tecnicamente é, nas linguagens de programação, cada tipo de linguagem de programação vai ter o seu próprio bottom, querendo ou não. Se você trabalha com linguagem de programação que permite funções parciais. Quando a gente trabalha com Agda, Olin e tudo mais, são eliminadas essas. Isso significa que o compilador sequer vai te deixar escrever algo sem você garantir que essa coisa é total. Olha para isso, não compila, porque eu não estou vendo nenhuma garantia que essa recursão tua, eu não consigo perceber por que ela vai terminar sempre. Por que ela vai cair sempre numa dos casos básicos, como alguém falaria. Então, se tua linguagem te protege com isso, realmente você está trabalhando nesse tipo sem aquele bottom. Certo? O problema é que e por que na Agda, no Olin e tudo mais, a gente quer coisas totais? Porque realmente o tipo certo, vamos dizer assim, do bottom seria que ele poderia habitar qualquer tipo. E se tem uma maneira de habitar qualquer tipo, significa que posso demonstrar. Se eu lembrar o que significa a interpretação de proposição como se fosse tipo, isso significaria que tem um habitante para qualquer proposição. Ou seja, tem uma demonstração para qualquer proposição. Ou seja, a inconsistência do meu sistema. Ele consegue demonstrar qualquer coisa. Então, tem usos muito legais se eu permitir essa coisa, se eu quero apenas programar. Se eu quero realmente raciocinar sobre matemática também,
isso deixa a minha lógica toda bugada, porque o desafio de demonstrar algo significa o quê? Ache um habitante naquela proposição longa. Você sempre pode falar, eu boto, pronto. Aí, por isso que a gente realmente não podemos permitir essa coisa parcial, se a gente quer ter um sistema que funciona no mesmo tempo, tanto como um sistema de programação, quanto como um sistema para fundamentar a matemática e demonstrar proposições a partir disso. Não sei se isso tem a ver com responder uma pergunta sobre o voto, certo? Aqui. Próximo. Sim. Se o not é um maybe de alfa, por que quando você colocar o safe tail do vazio, não é maybe de vazio? Um segundo. Maybe do vazio já tem time error aqui. Vamos ver por quê. É porque o vazio não tem tipo, né? Não, o vazio tem tipo, só que o tipo dele não é type. Certo? O vazio é lista de algo, o maybe precisa receber aqui uma coisa de tipo type. Então, com certeza, maybe o vazio não é. Talvez você está querendo falar por que não é just nothing, mas isso também não faz sentido aqui. Se alguém escrever just nothing, alguém pode adivinhar qual seria o tipo disso? É um maybe de maybe. Muito bem, seria o maybe de alguma outra coisa. Maybe de maybe alpha. O valor de maybe alpha seria o just nothing. Outro valor de maybe nothing seria o próprio nothing. Faz sentido isso? Sim. Não? Ok, tá, beleza. Outras dúvidas? Sim, quem é? Tá? Sim, que bom. Se a gente definiu o maybe nesse jeito para todos os tipos, para que serve o unit no final das contas? Para que serve o unit? Um segundo. Para voltar para o unit. Um segundo. Como você usaria aqui o unit? Você precisaria algo que eu falei que está faltando para a gente nos nossos tipos. No nível dos nossos tipos, a gente tem apenas esses dois construtores, certo? Built-in no sistema. Criar funções, criar parzinhos. Se eu tivesse mais uma maneira, que a gente vai ver como próximo aplicação legal parecida com o maybe, se eu tivesse uma maneira de somar dois tipos e não multiplicar dois tipos, eu poderia evitar essa coisa toda, no mesmo sentido que a partir disso eu não preciso definir essa coisa aqui, data pair alpha beta, onde sei lá, tem um construtor só, um pair, que ele pega um alfa e um beta e ele construa um pair alfa beta. Se no nível dos meus tipos eu não tivesse essa coisa, e alguém falaria, você não consegue usar parzinhos, eu falaria, consigo. Data pair alfa beta, eu tenho um construtor, pega um alfa e um beta e ele pega esses dois juntos. Cada vez que o cara ia chamar a posição dele, sei lá, a gente já viu essa coisa, ele ia chamar o first no XY e ia receber o X. Eu preciso definir minha própria first, sei lá, my first, ok? Que seria de pair alfa beta para o quê? Para alfa. E qual seria a definição? Pattern matching no único construtor que eu tenho. My first. Mucopair, ok? É o nome talvez não muito pronunciável, para quem não é grego. Mucopair é X. Y, depois retornar o quê? X. Ok? Então, o fato de que consigo definir isso, eu falo, ok, se você roubar esse direito para eu botar isso nos meus tipos, eu posso usar o pair de boas. Faz sentido? O maybe é isso para o... Não, para fazer a mesma coisa sobre o maybe, eu precisaria ter isso nos meus tipos e isso ainda não descobrimos exatamente o que é. Mas a ideia dele seria, esse corresponde na lógica, corresponde no i. Esse vai corresponder no o. Só que não o bobo clássico, sei lá, assim, sujo, não computacional, mágico. É o mo que está falando, é a esquerda aqui ou é a direita ali. Então, nesse O, temos os habitantes aqui. Então, se eu botar, por exemplo, bool somado com not, um habitante disso não vai ser nem o true, nem o 3. Vai ser o habitante da esquerda aqui true, o habitante da direita 3 aqui. Tenho a informação praticamente de qual das duas partes você escolheu na disjunção. Isso vai fazer sentido quando a gente vai ver isso. Agora é um pouco cedo para isso. Sim, fala. Definir o maybe não é sujar a nossa... Porque... Por quê? A gente está criando uma gambiarra para se livrar das faciais, né? Não, pelo contrário. A gambiarra seria
abusar um valor que tem outro significado, por exemplo, 404, 42, para falar, ok, se é 404 vai ser lá. Ou se a gente já sabe, alguém falou que o problema seria 404, poderia ser um tail. Imagine que você está fazendo os inteiros e você já sabe que os resultados vão ser sempre positivos. E isso é comum, eu aposto que alguns de vocês já fizeram isso. Quando você quer indicar, sei lá, em qual índice foi encontrado esse membro numa array, você faz o quê? Você precisa retornar o índice. Você busca no teu array, faz um loopinho lá para buscar e fala, ok, foi encontrado a primeira vez no 0, aqui eu vou retornar um 0. Mas se você percorrer todo o teu array e você não encontrou o elemento que eu estou procurando, todo programador ensina a fazer isso. Você vai retornar o quê? Menos 1. Aí essa gambiarra que queremos evitar. Porque parece, se você afirmar que é menos 1, você está falando, no índice menos 1 tem essa coisa. Fala, não, peraí, esse menos 1 é um gambiarra, na verdade. Quando você vai ver menos 1, isso não vai ser um índice, mesmo que a função ia retornar um índice. Nesse caso, você vai considerar que isso significa outra coisa do que significa na verdade. Queremos evitar essa coisa de dar gambiarra de, quando você ver isso, esqueça o que significa na verdade outra coisa. Nesse caso, quando você vai querer, podemos ver qual seria o tipo agora, nesse caso, não vamos definir isso, mas é legal definir isso. Qual seria o tipo não gambiarroso, eu quero te convencer que trabalhar com maybe é o contrário de trabalhar com gambiarra para esse tipo de coisa. Então, vamos dizer que o cara em C escreveu uma find onde recebeu um certo... que tipo de coisas que é? Alfa. Certo, um tipo alfa, certo? E precisa retornar o que é? Um inteiro. Desculpa, um alfa e uma lista de alfa, certo? E a ideia é retornar um inteiro onde é a primeira vez que aparece, certo? Então vou retornar um inteiro. Porque estou em C, por isso estou botando C. E qual seria aqui o processo? Seria quem começa, blá blá blá, se você chegar no fim não achou, retorna menos 1. Cambiar. Em vez disso, a gente vai falar find vai ser uma alfa, é uma lista de alfa. Maybe não, também não quero inteiro, porque eu sei que as índices são naturais, aqui tem possibilidade. Não é maybe alfa, porque eu não estou procurando achar o próprio alfa, estou procurando achar o índice do alfa. É maybe not. Ok? E agora, minha função, primeiramente, está sendo honesta na tipagem, porque está falando, olha, me dê um bichinho que você está querendo achar e uma lista de bichinhos e talvez eu vou conseguir falar para ti o primeiro índice dele ou eu vou falar para ti, não tem. Certo? Então aqui a informação já está nesse tipo. E quando eu vou ler essa informação assim, a informação vai ser all nothing, então eu sei que não existe lá. Ou just 5, isso significa que eu sei que na posição 5 foi a primeira vez que encontrei o bichinho que queria na minha lista. Faz sentido? Mais dúvidas, brigas ou qualquer coisa? Eu tenho uma dúvida, mas não é sobre nada. Não, é o clicker. É de clicker? Tá, essas perguntas meta. Vamos ver se a gente vai chegar ainda no Lighter, mas vamos ver se a gente vai chegar no conteúdo da... Tinha um que foi um outro que é zip. Quando eu tenho tamanhos de lista diferentes, eu consigo empacotar o da esquerda com a direita. Pois é, todas essas funções, a ideia é não favorecer nenhum lado, mas cortar e parar no momento que você ia parar, certo? Outra dúvida? Não tenho absolutamente nada. A gente viu tanta coisa nova hoje que é... Ok. Um segundo para ver se tem mais uma coisa aqui. Sim. Tem uma coisinha que é bem simples, que espero nos livrar dela logo, para a gente... espero que não vai ser nada difícil para entender isso. A gente tinha o list-not. O list-not correspondeu a um princípio de indução. Qual foi o princípio de indução que correspondeu ao list-not? A gente tem princípios de indução associados para cada data type que a gente definiu. Caso lista básica. Qual seria o princípio que houver uma regra, certo? Inferência. Ok, qual seria o meu alvo aqui? Feed com x. Não é fim. Muito bem, para todo elizinho do tipo... List. Ok, e para não escrever isso daqui de tarde,
Eu quero praticamente generalizar isso para a lista de alfa, certo? Então vamos ver se a gente consegue essa coisa. Para todo N lista de alfa? Para todo N. Para todo quê? Não. Feed Feed L, certo. E agora isso significa que eu estou escrevendo uma indução usada no fim do tipo lista alfa, onde isso significa que o fim, qual é o tipo de fim? Lista de alfa. Lista de alfa para lá? Prova. Prova, tudo bem. Okay. Então, o que vocês acham como esse vou precisar reduzir a quantas coisas? Quantas coisas? Duas, por que duas? Os construtores são dois. Então, para o primeiro seria o que é? Feed nil, certo? Vou escrever aqui. E como vou pronunciar isso de uma maneira legal, da minha rua? Nil respeita. Nil respeita a fim? Ou preserve também? Acho que não escrever essa palavra, mas é também boa. Preserva. Preserva. É preservar, né? É preserva, sim. Obrigado. Ela preserva a fim, ela respeita a fim. Vamos ser sinônimos para essa discussão. E aqui seria o que é? Para tudo cá. Para tudo cá. Tá, vamos deixar isso ali. Para toda listinha de tipo. Aqui eu preciso descrever que o outro construtor preserva também a fim. Então, para todo elezinho lista de alfa, o que eu tenho? Caso que o argumento é ele, eu preciso cobrar o construtor para construir uma coisa legal. Eu preciso dessa coisa aqui. Seria injusto para eu cobrar o construtor que construiu uma coisa ilegal se eu dei para ele uma coisa que não era legal. Então, vamos lá? Para tudo o quê? Azinho, muito bem. Para tudo alfinha. Epa, sim. Para todo. Sim, sou grego. Ok, para todo A. Sim? Vamos botar X para não confundir, certo? Para todo Xzinho. Aham. Fim de constado no. Não, o que temos o problema aqui? No? L, sim, a anotação foi estranha. Poderia escrever aqui X. Não? Tá ruim? Eu fiz algum erro? Tá certo? Todo mundo não? Certo. Ok, os colchetes acho que são certos, tudo aqui acho que está certo. Alguém tem algum problema com quem foi escrito aqui? Sim. Apagar o quê? O resto da lista. Que atrapalha também. Obrigado. É bom, esse toque é bom. E dos parênteses, né? Isso seria a lista de alfa aqui. Quais parênteses que eu apagar? Deixa para o fim, deixa. Ok? Ok. Entendemos o que aconteceu aqui? Professor, porque tem dois colchetes no final, gente. Porque tem dois que abriram ali. Ah, tá. Eu vou aumentar esse cara aqui. E aumentar esse cara aqui, espero que veja mais legível. Faz sentido o que aconteceu aqui? Qual seria o princípio de indução do maybe? Caso nosso e caso mesmo. Não vai ter nada indutivo, certo? Vai ser apenas separado em dois casos. Ok. O problema do clicker é que estava porque estava com esperanças de conseguir os reais também. Então vocês vão precisar chutar sobre o... Mas o maybe, na verdade, qualquer coisa em um tipo recursivo poderia ficar... Não, todo data type tem esse princípio equivalente, só que para os não indutivos de verdade é inútil. Em vez de fazer isso, separa a casa. Mas como eu fiz maybe e alfa. Você ganha a coisa que tem a ver com a parte de lista, certo? ABC.